Rei, maior jogador da história do futebol. Ídolo maior do Santos. O Galinho de Quintino, o maior jogador da história do Flamengo. Inspirações para o duelo de amanhã, que vale a liderança do Brasileirão. Hoje, o Globo Esporte vai relembrar o dia em que os dois jogaram juntos, há 40 anos. E quem usou aquele número emblemático nas costas? Eu acho que nada mais justo, ele, nesse dia todo especial, jogar com a camisa 10 do Flamengo. O Zico disse que não tem problema de usar. Boa tarde para você. Daqui a pouco a gente vai relembrar o dia em que o Pelé jogou com a camisa 10 do Flamengo junto com o Zico. Que parceria, né? Vamos falar também, claro, sobre o duelo de amanhã com o Santos pelo Brasileirão. Mas antes o Vasco. Vasco que pega a Chapecoense amanhã, jogo em Santa Catarina. E o Fábio Jupa traz pra gente as notícias da Manhã Vascaína. O Vasco enfrenta a Chapecoense amanhã na Arena Condá, num confronto direto na luta contra o rebaixamento. Depois das derrotas para Cruzeiro e Bahia, o Vasco vai ter novidades em Chapecó. O atacante Thales Magno voltou da seleção sub-17, já treinou com o grupo e está confirmado. Quem também reaparece no time é o volante Richard, que cumpriu suspensão automática na derrota para o Bahia em São Januário. No treino de hoje, aqui no CT do Almirante, o técnico Vanderlei Luxemburgo testou o Ribamar no lugar do Marrone no ataque, e essa pode ser mais uma novidade no time. O desfalque da vez é o Iago Pikachu, um dos artilheiros do time na temporada. Ele está suspenso e para jogar no lugar dele, na lateral direita, o Vanderlei Luxemburgo escolheu o paraguaio Cáceres. Na lateral esquerda, o Danilo Barcelos ganhou a vaga do Henrique. O Vasco treinou hoje pela manhã aqui no CT do Almirante e depois do almoço segue para Chapecó num voo fretado. Valeu, Jupa. E amanhã tem Botafogo e Ceará no Castelão. Se vencer, o Botafogo vai chegar a 4 vitórias como visitante com apenas um turno. Já superaria o desempenho do Brasileirão no ano passado inteiro, quando ele venceu apenas 3 vezes fora de casa. Olha, o Fluminense perdeu para o Palmeiras por 6-1. A gente está falando do primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil, Sub-17. Destaque para o Gabriel Silva e para o João Pedro, cada um marcou 2 gols. Na quarta que vem tem o jogo de volta nas Laranjeiras. A missão ficou bem complicada, aí ficou ingrata agora, né? Tirar essa diferença. E o técnico tricampeão olímpico José Roberto Guimarães já anunciou, viu? Vai se aposentar depois da Olimpíada de Tóquio. No vôlei, tudo começa com as mãos. E essas, em especial, fizeram muito pelo esporte. São 50 anos vivendo o mundo das quadras. Uma vida toda dedicada a jogar e, principalmente, treinar. José Roberto Guimarães viveu todas as experiências que o voleibol pode proporcionar. É Roberto para trás, Júlio. Como jogador e como treinador. É nosso! Esse vai pro Brasil! Quando chegou à seleção brasileira, comandou os homens na conquista histórica do ouro olímpico em Barcelona em 92. Depois, escreveu com as mulheres o capítulo mais bonito da sua história. Seleção feminina e Zé Roberto. Fica até difícil falar de um sem falar do outro. Foram 16 anos, 2 medalhas de ouro em Olimpíadas e uma história mais do que vitoriosa. Só que não adianta. Uma hora é preciso dizer adeus. Eu estou procurando viver esses últimos dias com muita intensidade, aproveitando cada momento, cada treino, cada viagem, cada campeonato, cada set, porque eu sei que eu vou sentir muita saudade disso. A decisão já foi tomada. Depois da Olimpíada de Tóquio, Zé Roberto vai seguir outros caminhos, descansar, aproveitar a família. Mas antes disso, o tricampeão olímpico quer só mais uma coisa. Para fechar com chave de ouro, um ouro ano que vem? Seria uma grande história, né? Mas a gente sabe das dificuldades dos times que a gente vai enfrentar, da fase que atravessa a Sérvia, a China, a própria Itália, os Estados Unidos. Mas eu acho que se o universo conspirar ao nosso favor, eu não tenho dúvida que a gente luta contra qualquer time do mundo. A gente tem voleibol para isso. Já já o Flamengo que vai enfrentar o Santos amanhã, Maraca lotado. E o Fluminense que pega o Corinthians domingo e pode se inspirar no time de guerreiros de 2009.
e domingo tem Fluminense e Corinthians ao vivo aqui na Globo às 4 da tarde. E o Tricolor segue aí na missão de tentar sair da zona de rebaixamento. 2009. 2019. Lembra do desafio dos 10 anos, no estilo antes e depois? No caso do Fluminense, a comparação está longe de ser algo divertido como nas redes sociais. As manchetes naquele ano, no mesmo período do campeonato, preocupavam o torcedor. Nesse fim de primeiro turno, as diferenças entre 2009 e 2019 estão no número de vitórias e na posição da tabela. O Fluminense de 2019 venceu 4 jogos, empatou 3 e perdeu 11. O de 10 anos atrás, também após 18 rodadas, tinha uma vitória a menos e empatou 6 e saiu derrotado em 9 partidas. No restante, tudo igual entre as duas épocas. Na classificação, o Tricolor de 2009 era o penúltimo colocado. Aquela campanha é lembrada pela arrancada histórica que evitou o rebaixamento. O lance, Fred bateu! Gol! A posição que a gente se encontra na tabela é preocupante, na zona de rebaixamento, tendo em vista que o Campeonato Brasileiro é muito competitivo. O próximo jogo é contra o Corinthians, em Brasília. Oswaldo de Oliveira tem 2 mudanças. Suspensos, Ayrton e o Wellington Nem estão fora. Alan ainda é dúvida porque tem dores no pé direito. Com isso, Yuri pode ganhar uma chance no meio. No ataque, Marcos Paulo deve ser o titular. A melhor forma para mostrar esse desafio dos 10 anos. Com o Fluminense bem na foto em dezembro. Difícil imaginar um roteiro melhor para a última rodada do primeiro turno do Brasileirão. Por aqui, golaço! Um confronto direto no Maracanã. Um jogo que vale a liderança do Campeonato Brasileiro. Apenas 2 pontos separam o Flamengo na primeira colocação do Santos em segundo lugar. Ainda é cedo para dizer, mas ninguém aqui quer se arriscar a perder pontos numa partida que lá na frente pode fazer a diferença. Então a gente tem que estar muito atento com a equipe do Santos para a gente não sofrer com os próprios erros que a gente possa cometer durante o jogo. Até porque são os 2 melhores ataques do Brasileirão em campo. O Flamengo marcou 41 gols. E o Santos, 30. É o efeito Jorge. Os 2 xarás estrangeiros, Jesus e Sampaoli, gostam de times ofensivos. Todo mundo aprendendo, né? A gente que é do Brasil aqui tá aproveitando essa oportunidade de ter uma nova cultura, trabalhando aqui com a gente, novas ideias. Os 2 também são extremamente inquietos à beira do campo. Sampaoli costuma andar de um lado para o outro. Jorge Jesus pula, gesticula como quem rege o time no gramado e grita o tempo todo. Ele interage bastante, isso nos mostra ali que tem um treinador que sabe o que quer e tenta sempre nos passar a melhor maneira ali do que fazer dentro do jogo. O jogo não vale título, mas tem cara de decisão. Temos que ir a cada jogo focados para a gente poder, aí sim, no final, escrever uma história bonita. Vai ser um jogaço. E olha, a Espanha e a Argentina vão decidir o título da Copa do Mundo de basquete. O jogo é domingo às 9 da manhã, tem transmissão ao vivo do Sport TV 2. Foi o seguinte, a Espanha venceu a Austrália em um jogo duro. O jogo foi decidido apenas na segunda prorrogação, 95-88. Já a Argentina passou pela França, que tinha eliminado os Estados Unidos, lembra? O jogo foi 80-66. Domingo tem Mundial de basquete, olha, Mundial de Skate Park, modalidade olímpica agora, é ao vivo no Esporte Espetacular. E a gente tem um cara que é fenômeno esse. O admirável Homem das Neves vai estar tentando um título. Fluidez não falta pra esse cara. O esporte radical tá em cada movimento do corpo dele. E pouca gente nesse planeta é capaz de dominar uma prancha, um skate e principalmente um snowboard como ele. Shaun White é o maior snowboarder que o mundo já viu. Além dos 13 ouros conquistados nos X Games, ele é tricampeão olímpico no halfpipe da neve. Justamente a prova que mais se assemelha ao skate. Aliás, com o shape sobre as rodinhas, ele também tem história. Já ganhou 5 medalhas nos halfs dos X Games, 2 de ouro. E quando o skate virou modalidade olímpica... I thought
Eu pensei, isso pode ser incrível. Eu sabia que isso iria acontecer um dia, mas não tinha certeza se eu seria novo o suficiente para competir. E essa foi a verdadeira emoção, ele diz. O americano acabou de completar 33 anos, mas não falta ousadia. E ele não é um tricampeão olímpico à toa. Shaun White é tão competitivo que ele guardou a melhor série dele para as finais, mesmo que para isso quase tenha ficado de fora. Ele passou com a 15ª melhor nota entre os 19 atletas que avançaram para as quartas de final nessa sexta. Ele não tem o estilo mais polido do mundo, né? Ele é um pouco mais duro, mas, pô, o cara é uma máquina, é o Shaun White, né? Então não dá para duvidar de nada. Palavras do brasileiro que domina nos últimos anos a modalidade park, que é essa pista parecida com um bowl. Os obstáculos podem até mudar, mas poucos seres humanos são capazes de voar como o homem dos cabelos de fogo. E já uma reportagem especial com Zico e Pelé jogando juntos pelo Flamengo foi há 40 anos. A gente sempre se acostuma a trabalhar mais horas, a pagar mais caro a cada nova coleção, atualização, a perder a vista, o sono, o espaço. Se acostuma a ter menos, cada vez mais, mas não deveria. Chegou o novo Onix. O carro com tudo o que você não está acostumado a encontrar na categoria, sem custar nada mais por isso. É o que se espera do carro mais vendido do Brasil. Novo Onix Plus. Atualizamos as definições de carro para você atualizar suas definições de valor. O maior saldão do Brasil está de volta na Casas Bahia. Aproveite descontos de até 70%. Colchão de casal com molas ensacadas mais box por R$ 799. Quem não quer parar por uma gripe, escolhe Coristina D. Descongestiona, tira dor e febre, devolve a disposição. Coristina D, atitude contra a gripe. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue. Há mais de 130 anos, a Brahma faz parte dos brindes do Brasil inteiro. Para continuar assim, a gente cuida bem da nossa cevada. Um ano histórico para o Flamengo, quando essa camisa emblemática deixou de vestir o maior ídolo do clube para vestir o rei do futebol. Por um dia. Eu acho que nada mais justo ele, nesse dia todo especial, jogar com a camisa 10 do Flamengo. Apesar de eu jogar com ela, não tem esse problema comigo. É essa a camisa que você vai usar no dia do jogo? Pelo menos parece, né? O Zico disse que não tem problema de eu usar. Há 40 anos atrás, eu estava jogando com a camisa do Flamengo, fazendo parceria com o Zico no Maracanã. Foi muito bacana ter tido a oportunidade de jogar com ele no Flamengo. Com a camisa 9, para que o Pelé ficasse com a 10. Zico, Pelé pedido pelo pivô. Tocou na bola pela primeira vez e como? Aí para Zico. Pelé, reforço do Flamengo. Para a alegria de quase 140 mil torcedores na arquibancada, o frenesi de um amontoado de jornalistas. Agradeço a todos que vieram colaborar para que essa festa se concretizasse em um êxito. E o alento de milhares de pessoas em Minas Gerais. Era um amistoso beneficente contra o Atlético Mineiro para ajudar os desabrigados da enchente que havia castigado o estado. Era um timaço aquele do Flamengo em 79. Zico, Júnior, Tita, Cantarelli, Andrade, Carpegiani. E estava defendendo uma invencibilidade de 37 partidas. Pelé estava aposentado. Aos 38 anos, já não jogava mais profissionalmente havia 2. Os gols, os dribles, os jogos, a história dele já haviam marcado para sempre o futebol. Haviam marcado aqueles jovens jogadores que iriam recebê-lo na equipe do Flamengo. Deus, quando criou um jogador de futebol, pegou todos os fatores importantes e colocou nele, e ele representou muito bem isso. Meu ídolo é o Pelé. O Pelé, para mim, representava tudo, né? Aquilo ali, eu olhava assim pro céu, assim, via aquela estrela ali, eu lembrava que o Pelé, né? Mas pro Pelé entrar, alguém iria ter que sobrar. O Andrade falou, o Pelé não joga de volante, então não vou ser eu. O Tito Júlio César, ele não joga de ponta, então não vou ser nós. Aí eu falei, pô, eu tô cedendo a 10, mas tem que ter uma vaga pra mim. Alguém tá machucado? Todo mundo? Não. Alguém quer se poupar esse jogo? Todo mundo não. Eu falei, então, vai jogar com 12. Caramba, o negócio tá ficando estranho aí, né? Eu já tinha um gesso pronto,
no vestiário, falei, alguém vai pegar esse gesso, não vai ser eu. Aí alguém encostou em mim, eu caí. Quando eu caí, veio um massagista que era forte para o seu Valni, já me agarrou, aí o doutor Célio Cotec engessa ele, me engessaram. Engessaram ele. Eu não estava sentindo nada, eu falei assim, ô Julinho, eu não quero saber nada não. E eu digo para todo mundo hoje, né, o Pelé realmente entrou no meu lugar. O Pelé um dia foi meu reserva, entrou no meu lugar. O Atlético Mineiro começou melhor e abriu o placar. Gol do Atlético Mineiro, Marcelo. O gol do empate, o gol do empate poderia ter sido do Pelé. Ele individualmente, cada um, principalmente os atacantes, né? Comigo, com o Tita, com o Zico, por favor, ele queria fazer um gol de qualquer maneira. Tita derrubado na área, pênalti. Penalidade máxima para o Flamengo. E a galera começou a pedir Pelé, Pelé, Pelé. O Zico passou a mão na cintura do Pelé e pediu para ele, até quase que encarecidamente, para que ele cobrasse o pênalti. O Pelé falou não, cobra você, não quis cobrar. Nós confabulamos porque o Zico é o batedor de pênalti oficial. Mas ele queria que você batesse. Ele perguntou como que eu me sentia. Aí eu falei pra ele que se ele estivesse se sentindo bem, pra ele bater, ele falou, eu estou. Então eu falei, então bate você. O torcedor do Flamengo pediu Pelé, o Zico pediu Pelé. E o Pelé disse pro Zico, bate você. Tá lá o Zico, que é um extraordinário cobrador de pênalti. Pode empatar para o Flamengo. Lá vai ele, pé direito. É do Flamengo no Maracanã. E foi aí que aconteceu aquele abraço. Não se repetiu porque a virada do Flamengo veio no segundo tempo e o Pelé só jogou o primeiro. O jogo acabou em goleada, 5-1 para o Flamengo. Mais 2 gols do Zico, um do Luizinho, outro do Cláudio Adão. Foi festa rubro-negra, com Pelé no Maracanã para 140 mil. Eu tive uma honra muito grande de poder ajudar os brasileiros e pôr uma camisa tão importante como essa do Flamengo. Admiração é gigante. Abração, rubro-negro. Muito obrigado por tudo, Pelé, demais. É meu ídolo. Você sabe do carinho e do orgulho que eu e nós brasileiros temos por tudo que você representou para o nosso país. Dizer que foi um orgulho muito grande, uma satisfação poder ter vestido a camisa do Flamengo junto com você num jogo beneficente. Que o duelo de amanhã seja à altura de Pelé e Zico para vocês. Um beijo, uma ótima tarde. Te vejo amanhã de novo no Globo Esporte. Bora ser feliz.